Nós damos início ao nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando sequência à nossa série de estudos, hoje o nosso estudo é sobre o Davi, né, que é um herói da fé, é um dos últimos aí, né, do Antigo Testamento que a gente está abordando, e é, sem dúvida, uma história muito bonita, né, que a gente conhece já desde pequeno, né, muitas histórias ligadas ao rei Davi. E antes, então, de nós darmos continuidade aqui, nós vamos ouvir uma música, Aqui Estou para Cantar. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou. A paz chegou. Muito bem. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a história do rei Davi, né, ou do Davi, né, como ele é conhecido, desde a sua origem, enfim, né, por que tem esse nome, de onde ele se origina. Claro que nós sempre pensamos no Davi já como um rei, né, ou lembramos daquela história quando ele enfrenta o gigante Golias, mas a história dele, claro, ele é um pouquinho anterior a isso tudo. Ele era filho de um senhor chamado Jessé, e também era neto de Ruth, né? Não sei, daquela história, né, bastante conhecida, na história de Ruth. Então ele era neto de Ruth, e ele foi criado como um pastor de ovelhas. É interessante isso, Davi como um pastor de ovelhas. E depois ele, na profissão dele, depois quando ele se torna rei, esse olhar como alguém que cuidava de ovelhas é muito importante, porque mesmo sendo rei, né, ele vai ter sempre um olhar para o seu povo. E se a gente lembra do Novo Testamento, né, a gente vai lembrar aqui também de Jesus, quando ele conta a história do bom pastor, né?
aquele que cuida, aquele que dá a vida também por suas ovelhas. E também, pelo nome, Davi, e alguma coisa sobre a descrição dele, é de que ele era ruivo, né? Então, ou vermelho, né? E que ele era uma pessoa de aparência, era um cara bonito, né? Vamos dizer assim. E então, Davi é um pastor de ovelhas que acaba sendo escolhido para cuidar do seu povo. E por isso ele é ungido pelo profeta Samuel. Quando ele é escolhido, é ungido, né? Quando o Samuel está em busca de alguém para colocar no lugar de Saul, né? E, na verdade, Saul é o primeiro rei do povo de Israel. É interessante isso. Nós, nos estudos anteriores, estudamos sobre os juízes, né? Olhamos Gideão, depois Sansão, né? Que eram juízes. Depois, quando passa essa fase dos juízes, o povo olhou para a vizinhança e queria rei como os vizinhos tinham, né? Eles também queriam imitar os povos vizinhos, né? E queriam um rei, e acabaram escolhendo Saul. E quando Davi aqui surge, mesmo quando ele é ungido, Saul ainda é o rei. Saul é que está no comando. Mas a gente vai ver, né, que daqui a pouco, por exemplo, com a luta de Davi com o gigante Golias, o que acontece? Ele passa a ser visto pelo povo como alguém de muito destaque. Então, mesmo que Saul ainda fosse o rei, de alguma forma, o povo via em Davi alguém muito especial, ou quase como um rei também. E aí nós temos a famosa história do Davi e Golias, né? Talvez seja a história que o episódio assim que mais nos lembra, né, de Davi. Mas obviamente não é só isso a respeito de Davi, mas é nesse momento e da trajetória que ele surge para a história, né? E tem uma pequena música aqui, uma pequena encenação infantil, mas que é muito bem elaborado, muito bem feita, né? Esse vídeo ele vai nos mostrar um pouco dessa história, né, do gigante Golias e do Davi. Na verdade, a luta ali é dos filisteus contra o povo de Deus. E os filisteus, eles tinham uma fama de serem fortes e grandes lutadores. Por isso, essa história do gigante, né, de fato, ele era muito grande. E eles eram lutadores exímios, né, os filisteus. Então, o que acontece? O Golias, né, ele vai até o povo de Deus, o povo de Israel, e desafia alguém a vir lutar com ele, né? E faz uma proposta muito boa, né? Se alguém o vencesse. E quando o povo de Deus, os filhos de Israel, olhavam para o Golias, eles tremiam, assim, não tem como lutar contra um cara desses, isso é impossível, não há como, né? Qualquer um de nós que for lutar é perda de tempo, né? Pela capacidade de luta que tem o Golias. Mas nós sabemos a história que o Davi acabou derrotando o Golias. Mas vamos, né, ver essa animação aí. Afronta o povo do Senhor. Eu já matei um urso e um leão, vencerei
medalhão. Vens com tua espada, pecador, eu venho em nome do Senhor. Tu morrerás pelo poder do céu, pois existe Deus em Israel. Muito bem, então aqui rapidamente, né, a gente viu uma pequena animação aqui que mostrou um pouquinho, né, de como o rei Davi conseguiu lutar contra o gigante Golias e assim, então, ele derrotou o gigante. O que fica bastante evidente, né, nessa parte aí dessa luta do Davi com o gigante Golias é que, de fato, né, e como a Bíblia diz, Davi não foi com a força, né, não, na verdade, não tinha força física suficiente para lutar contra o filisteu. Ele tinha, na verdade, a confiança em Deus. E se a gente olhar a história do próprio Davi, ele teve, obviamente, seus pecados, a gente vai ver depois, mas ele colocava o seu coração em Deus, né? E essa diria assim, a grande característica de Davi, né? De colocar o seu coração em Deus. E se a gente pensasse nessa ideia de colocar o coração em Deus, né, é de fato de confiar em Deus, né? E ali estava de fato a força de Davi. E quando ele foi ungido, foi escolhido por Deus, não foi, obviamente, por sua capacidade física, né? Isso não fazia nenhuma diferença, mas porque de fato ele confiava em Deus. É Deus que lhe dava força, não física, né, mas a força espiritual para lutar contra todas as forças, né, pode-se dizer assim. E quando depois, então, o Davi derrota o gigante, internamente, né, o povo começa a aclamar Davi, né, que passa a ser o grande herói do povo, né, e o rei Saul fica com ciúmes, né, porque ele se sente de alguma forma ameaçado, apesar de ele gostar muito de Davi. Ele gostava de Davi. A gente, quando lê a história de Davi, né, e de Saul, a gente vai ver depois, né, ele, na verdade, frequentava a casa de Saul, ele era assessor de Saul, né, mas isso mexeu de alguma forma com Saul. E ainda tem um outro fato aqui, que Davi era muito amigo do filho do rei Saul, que era o Jonatas, né, e essa amizade entre os dois, a Bíblia também destaca como um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade, né? Está lá em Samuel 18, 1-4, né? Onde mostra, né, o quanto um confiava no outro, e apesar de Jonathan ser filho de Saul, e Saul com o tempo começou a perseguir o próprio Davi. E essa amizade também, né, ela sobrevive a períodos de provação, e mesmo após a morte de Saul, né, o Davi continuou cuidando, né, da família também do Jonatas, né, e da família de Saul em boa medida também. Como eu comentei antes, né, o Davi ele era um frequentador da casa de Saul. E Davi era músico, né? Ele tocava algo parecido com
uma harpa, algo parecido assim, né? E ele, quando o rei Saul se sentia, dá para dizer assim, deprimido, né? Quando ele se sentia muito para baixo, ele convidava e chamava o Davi para ir tocar música, né? Então, o Davi era um grande músico, né? Além de toda essa capacidade que ele tinha, ele ia e animava o rei Davi, o rei Saul, com a sua música, né? Mas também ele continuava, de alguma forma, cuidando das suas ovelhas, né? Então, ele estava na casa, lá no palácio, mas ele também ia novamente cuidar e fazer as coisas que ele fazia no seu dia a dia. E também o Davi, ele começou a ser o portador da armadura de Saul, né? Os reis, os grandes lutadores, enfim, eles todos usavam armadura, porque eles estavam envolvidos constantemente em guerras, né? E o Davi, então, ele cuidava da armadura de Saul. E por isso diz lá em 1 Samuel 16, 21 a 23, que o rei, ele gostava muito de Davi, né? O Davi era uma pessoa muito querida, vamos dizer assim, porque ele era de fácil convivência, ele se relacionava bem com as pessoas. Mas, obviamente, após ele derrotar o gigante Golias, a sua fama começou a crescer, e isso certamente incomodou um pouco também o rei Saul. E por isso o rei, então, começou a persegui-lo. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, né, perto do profeta Samuel. Mas o rei Saul continuou perseguindo, né? Então ele se sentia ameaçado, com medo que, por causa da popularidade que Davi estava tendo, ele poderia assumir o seu lugar. E assim ele continua fugindo, né? E vai em busca de um lugar seguro, né? Até foi se refugiar numa cidade dos filisteus, né? Contra esses que ele havia lutado. E ali, na verdade, né, Davi também recebeu o treinamento, ele se tornou um grande guerreiro também, porque aprendeu com os próprios filisteus a arte, né, de cuidar muito bem dessa parte da guerra, né, porque os filisteus, como eu comentei antes, eram grandes lutadores. Na verdade, né, quando ele vai se tornar um rei, ele começa muito antes, né, já sendo ungido, sendo escolhido, né, e gradativamente ele vai tendo um papel cada vez mais importante, né, naquele contexto ali também, dentro da história, né, do povo de Israel. E ele se torna o rei de Hebron, que é uma das partes ali dentro da Palestina, né, o que pertencia às 12 tribos. E aos poucos ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel, que viam nele alguém muito mais capacitado do que Saul, né? E então, gradativamente, o povo, né, a liderança começou a perceber que eles precisariam de alguém, né, que fosse como Davi, não como o Saul, né? E assim, então, ele acaba depois se tornando rei. E ele constrói o seu palácio no Monte Sião. Interessante, né? Monte Sião, a gente vai ver muitas referências ao Monte Sião. O Monte Sião era um lugar especial, né, para o povo de Deus, tanto que ele constrói ali o seu palácio, então isso era comum também fazer em lugares mais altos, né, uma forma de proteção também. Mas o Monte Sião era um monte sagrado, então é também uma forma de mostrar essa questão de fé, né, de Davi em relação a Deus. E também, né, uma coisa importante que ele fez, o rei Davi centralizou a adoração em Jerusalém. Quando a gente pensa um pouco assim, né, no tempo de Jesus, um pouco antes dele ser crucificado, né, ele passa justamente no templo em Jerusalém. E ali, então, passa a ser o centro. Quando se pensava no povo de Deus, de onde eles se reuniam, era no templo em Jerusalém. E ele queria construir, na verdade, o templo, mas ele não fez, ele só conseguiu trazer a aliança até lá. Quem construiu o templo foi depois Salomão, né, o seu filho, né? Então, ele até quis fazer, mas acabou não fazendo, por se envolver em muitas situações, inclusive em muitas guerras, né? Então, ele não se sentia
em paz, né, pode-se dizer assim, para ele fazer a construção desse templo. Mas ele foi um grande rei, né? Ele organizou, né, toda a questão de estradas, ele fez muitos acordos comerciais, né? Ele foi um grande rei, né, no sentido de expandir o seu povo, de fazer o seu povo também conhecido, enfim, e uma grande nação muito representativa naquele tempo. Então, por um lado, né, ele foi um rei exemplar, né, um grande rei que fez muitas coisas por seu povo, mas, por outro lado, ele também teve algumas dificuldades familiares. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias, né? Ele, internamente ali, né, se ele tinha uma boa relação com o povo, a família dele não ia tão bem assim. E uma das histórias mais conhecidas é o próprio Absalão, né, que acaba sendo morto, porque ele queria assumir o lugar do rei Davi, né? Então, isso é só uma amostragem, né, de como havia dificuldades internas, né, dentro da sua própria família, nessa questão de poder, traição, né? A gente pensa assim, né, o grande rei Davi, mas, por outro lado, o pequeno rei Davi, ou o frágil rei Davi, nesse sentido de conduzir a sua família. Por outro lado, um grande rei Davi no sentido de organizar e unir todas as tribos, né? Então, isso tudo ele conseguiu fazer como um grande rei, mas, ao mesmo tempo, ele teve dificuldades em conseguir administrar e gerir a sua própria família. Então, essa história está aqui também justamente para nos fazer pensar, né? O quanto todos nós estamos suscetíveis a dificuldades, a problemas, né? Por maior que seja a nossa vida espiritual, né? Nós não estamos isentos de problemas, seja familiares, de qualquer ordem que seja, né? Isso, como a gente costuma dizer, né? Acontece nas melhores famílias, né? Acontece em todos os contextos, né, obviamente. E uma das passagens também, né, que, assim, de alguma forma chama a atenção, foi o chamado pecado do rei Davi, né, quando ele manda Urias, né, que era um dos soldados dele, à frente da batalha, porque ele queria ficar com a mulher do Urias, né, a Batseba, o Batseba. Então, Urias acaba morrendo e ele, então, acaba ficando com a mulher do Urias. E aí, a partir dali, né, quando ele comete esse deslize, esse pecado, o que acontece? O profeta Natan vai falar com ele. E aí ele cai em si, né? Ele se dá conta de fato de que ele cometeu um grande deslize, né? Cometeu um pecado, porque ele premeditou tudo isso para poder ficar com a Batseba. Mas, por outro lado, desse casamento com a Batseba nasce Salomão, que é o grande rei Salomão. Então, óbvio que Deus também tem seus caminhos, né? Apesar disso tudo que ele faz, mas é desse casamento que nasce o grande herdeiro do rei Davi, que é Salomão, né? Mas não deixa de ser, né, uma amostra aqui, né, de como o ser humano, por maior que seja, né, olhando assim do ponto de vista também, muitas vezes de fama, coisas assim, ele está sujeito a cometer deslizes, né, e acaba muitas vezes atrapalhando a sua vida também. E se nós pensarmos no caráter, quem é o rei Davi como pessoa, óbvio que ele está longe de ser uma pessoa perfeita, como nós já falamos, mas ele era muito sincero, né? Ele era muito... O coração dele era ligado a Deus, né? Como se costuma dizer. E era sensível à voz de Deus. Então, ele obviamente, tinha seus deslizes, mas ele conseguia retornar, né? Voltar para Deus. Isso é fundamental, porque todos nós temos nossos deslizes, cometemos nossas falhas, mas ouvir a voz de Deus é fundamental. A voz de Deus nos faz sempre de novo voltar e de se arrepender.
né, e buscar o perdão em Deus. Então, essa é a nossa grande trajetória. Quer dizer, todos têm pecado, sim, mas saber, né, ouvir a voz de Deus e sempre de novo, né, voltar para Deus e saber das suas limitações também. E por último, né, também não podemos esquecer do rei Davi como o grande salmista. É o rei Davi descrito como o doce salmista de Israel, né? Então, Davi, como nós já vimos, ele foi músico, ele era um escritor, né? Ele escreveu muitos dos salmos que nós temos na Bíblia, né? Então, quando a gente vai ler um salmo, é comum a gente se deparar um salmo de Davi, né? Tanto que dos salmos registrados na Bíblia, 73 deles têm seus títulos, né, atribuídos a Davi. Nós temos 150 salmos, né, quase a metade, são atribuídos ao rei Davi. Muitos desses são chamados salmos messiânicos. O que é um salmo messiânico? É quando esse salmo ele já está mostrando Jesus. Assim como temos outros textos, né, a gente chama de textos profecias messiânicas, né, por exemplo. Então, o Isaías, né, o profeta Isaías, é um dos profetas, né, que tem vários textos que já se referem a Jesus. Então, por isso são chamados profecias messiânicas. E aqui também tem salmos messiânicos, né, salmos que apontam para Jesus. E o próprio Jesus, né, ele também, quando ele lê a Bíblia, né, o Antigo Testamento, ele inúmeras vezes ali faz referências também a salmos, né? E muitos desses salmos também são do próprio rei Davi. Então, esse é o nosso herói de hoje, né? Um herói escolhido por Deus, chamado por Deus, não era um homem forte fisicamente para lutar contra o Golias, o gigante Golias, mas Deus deu forças para ele. Era uma pessoa especial, porque ele era sensível a ouvir a voz de Deus. Era um homem de muita fé, e, ao mesmo tempo, era uma pessoa extremamente... uma grande capacidade, né, de governar o seu povo. Por outro lado, como nós vimos, ele teve, né, muitas dificuldades internas com a sua própria família. Mas isso não desmerece, obviamente, a trajetória, né, desse nosso herói, porque ele também teve a capacidade de, sempre que necessário, voltar para Deus, né, retornar para Deus, ouvir a voz de Deus e, assim, né, também viver o arrependimento quando necessário. Então, essa é a nossa primeira parte, né, mais expositiva aqui, em relação ao nosso herói de hoje, né, que é o rei Davi. Muito bem, então vamos agora à nossa segunda parte, para as nossas perguntas, nossas percepções a respeito daquilo que nós falamos até aqui. Ô, pastor, quantos anos viveu o rei Davi? Eu não cheguei a olhar isso, né? Eu acho, não sei, teria que dar uma olhada. Não lembro assim de ter lido, né, hoje a idade dele, da morte dele. Não cheguei a me ater a isso. Não tenho certeza. Mas não foi assim dos que mais viveu, né? Não chama atenção tanto pelo tempo de vida dele. É porque os outros a gente estava estudando, ele vivia 400 anos e coisa, né? Acho que não foi tudo isso, não. É. Eu tenho a impressão que foi 110, mas não vou afirmar isso, né? São tantos personagens que a gente acaba confundindo também as idades. Daí ele também não... Oi? Ó, a Luana disse que o Google está dizendo que viveu 70 anos. 70? Nossa, Pode ser. mas para tanta coisa que fez, né? Mas é que aí ele também começou jovem, né? Ele era um guri, né? Quando ele foi chamado por Deus, na verdade era um menino. Quando ele foi chamado já e foi ungido, né? Quando
ele era o mais novo dos irmãos, né? E foi ele o ungido ali, né? O escolhido por Deus, né? Então, ele começou jovem mesmo, né? Ele era bem menino. Quando ele foi lutar contra o rei Davi, né? Tanto que ele serviu de chacota, né? Hum. Como a gente está comentando aqui, como já existia, né, relatando essas coisas dos tempos antigos, esses conflitos familiares, já naquele tempo, né, não muda muito. Na verdade, não, né? A gente olha toda a história a história, né? Como um todo, né? Ela é permeada, dá para dizer assim, por histórias, né? Sempre conflitos, né? E conflitos familiares também, né? Como que os conflitos eles são comuns ao relacionamento humano, né? Eles são comuns. E óbvio que quando a Bíblia cita esses conflitos, né? E ela não esconde, né? Isso a gente olhar o Antigo Testamento principalmente e eu vou dizer o Novo também, é que o Novo não se atém tanto a questões, tanto histórias, né? Familiares. O Novo Testamento vai contar histórias mais dos cristãos, né? Ele não se atém a trajetórias A vida familiares, pessoal, né? vida pessoal, mas ele vai nas cartas, ele no Novo Testamento mostra problemas que havia nas congregações também, né? Porque é o ser humano, né? E a Bíblia, na verdade, ela mostra o ser humano com as suas fragilidades, né? Com as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo sempre mostra também essa importância, né, de se voltar para Deus. E aqui Davi é um caso bem claro disso, né? Que se a gente pensa assim, nossa, né, o rei Davi, né, com tudo isso que ele fez, né, ele foi de fato depois Salomão, né? Salomão foi muito mais sábio ainda que o rei Davi, né? Mas também, né, com o tempo, dá para dizer assim, que vai desgastando, né? E entra também a questão do poder, né? É sempre uma situação complexa, assim, né? O poder e tudo que envolve, né? Essa situação do poder, por exemplo, quando ele começa a entrar em evidência, o Saul fica com ciúme, né? Começa a perseguir, porque ficou com medo do rei Davi, porque ele estava crescendo muito, né? Em relação, o povo estava começando a admirá-lo, né? E isso começou a trazer dificuldade também. Então, mostra bem esse conflito entre pessoas, né? A dificuldade que é administrar esses conflitos. Uhum. Você deve perceber. Ô, pastor, uma curiosidade, a gente estava falando ali no começo, né, do rei Davi, ah, de enfrentar o gigante Golias, aí depois foi contando a história. Eu sempre tinha a impressão que o rei Davi era, digamos assim, em estatura, o menor personagem da Bíblia, né? Era a ideia que eu tinha. Aí quando você começa a contar ali a história, na verdade não era que o Golias era muito grande, né? Os filisteus eram um povo grande, em geral, né? E Aham, o Golias era o maior dos filisteus, né? Tem ali até aham, a descrição dele, eu não trouxe aqui os detalhes. É claro, não era um gigante também, né? É tão exagerado. Mas ele era grande, né? Era um homem aham. forte, né? E como eles já tinham fama de serem fortes, né? Então, por si só, povo de Israel já tinha medo dos filisteus, que eles sabiam lidar com armas, né? Eles eram um povo guerreiro. Então, aquilo já era uma dificuldade. Então, eles costumavam, em geral, não ser inimigos deles, né? Eles tentavam não ser inimigos, para justamente, né, não sofrer dificuldades com eles, né? E depois a gente vai ver que o Davi ele acaba indo até, né? Ele tem contato com os filisteus, mas é um povo que é muitas vezes citado aí no Antigo Testamento, né? Os filisteus. Uhum. Na Mas verdade, não é que ele era o menor, ele era um menino, né? Então, ao que tudo indica, ele não era bem crescido ainda, né? uhum. Que a gente associa, né? Eu lembro assim, no meu tempo de criança que via as historinhas, assim que o senhor estava mostrando ali, né? As ilustrações, aí a gente fica associando, né? Que nem quando a gente vai.
vai ver o filme de Jesus, né? O que que eles põem? Eles põem sempre uma pessoa um homem de olho claro, né? Então a gente fica naquela assim, será que Jesus tinha olho claro, né? Então, as associações que a gente acaba fazendo, né, pastor? Ah, Assim que nem sim, sim, sim. a vida deles não tem muita diferença, né? Os conflitos, as perseguições, as lutas, as interferências, não tem muita diferença para o que é hoje. Só a diferença está na modernidade, digamos assim, das agressões, né? Na evolução das agressões. Na verdade, a Bíblia ela conta a história, né, do homem, né, do ser da humanidade, e o ser humano é assim. É isso, né? E a De Bíblia geração em geração será é, assim, né, pastor? é assim, quando conta lá desde o princípio, claro, é num outro contexto, num outro momento, né? Mas já mostra Uhum, ali e aí isso vem com a queda em pecado, né? Quando acontece a queda uhum, em pecado, e aí vem, né, essa questão do pecado que está em nós, né? Que é o pecado original que a gente carrega, ele vem junto, é grudado que nem um chiclete, né? E aí não tem como, né? Ele está ali, ele está ali. E a nossa vida, de alguma forma, é assim, né? Eu gosto muito da história do rei Davi, porque ele mostra, dá para dizer assim, um homem de uma grande fé, mas com dificuldades, que mostra muito bem o ser humano, né? Ele não é uma pessoa assim, nossa, né? É perfeito, acertou em todas, né? Não existe isso, né? Claro que talvez tenha uma outra área na vida que a gente se saia melhor, e Davi era um grande administrador, né? Ele foi um administrador muito correto, muito justo, né? E estrategicamente ele tinha uma grande capacidade. Mas talvez não teve muito tempo para a família também, né? Então, enfim, é bem eu diria assim, de alguma forma, essa angústia do ser humano também, né? A nossa, né? Do dia a dia. sim, atualizada, É, né? É, voltando aí. Cada vez que a gente vê uma história um desses personagens fortes, principalmente, sempre se vê a história, né? A história da vida da gente nos tempos antigos. É a nossa vida lá nos tempos antigos. Não, como diz o outro, né? Só muda de endereço, porque é tudo igual. Mas Eu acho que isso. você sempre fala isso, né, Vera, em todos os estudos, eu sempre fico ouvindo e é muito verdadeiro isso, né? Na verdade, a história ela é cíclica, né? As Sim. coisas se repetem, né? É claro, mudam as personagens, muda o tempo, muda a forma, né? Mas o ser humano, na sua essência, é o mesmo, né? E aí até a Uhum, gente comentou num outro estudo, né? Você ainda comentou com a pandemia, a esperança era que o homem melhorasse, mas me parece que a gente tem memória curta também, né? O ser humano ele esquece rapidamente e as coisas continuam, né? Então, eu acho que bem isso. Hoje, quando eu estava ouvindo, estava pensando justamente isso. Eu acho que a Vera vai comentar. E é bem isso, né? O uhum. ser humano, ele é o mesmo. Em cada estudo eu me convenço mais ainda, né? É, De isso aí. que passa-se os séculos, passa-se os milênios aí, e só as tecnologias aí que vêm para fazer o papel, digamos assim, que É, eu vejo dificilmente alguém pegaria, digamos assim, uma funda hoje em dia de uma outra forma, né? canhões, né? É, Até pela internet a gente pode hoje roubar, a gente, né? Até, enfim, com a isso. tecnologia, né? talvez Mas, o, talvez mas o eu acho Davi também, hoje lutaria com a tecnologia para derrubar o gigante, né? sim. Não, eu estava Ah, pois pensando é. uma outra coisa, né, Vera, que na verdade a gente comentou por um lado, é triste pensar assim, a gente sempre tem esperança que o ser humano possa melhorar, né? Mas por outro, eu acho que também é confortador em saber que mesmo sendo um homem de fé, ele falha, ele erra, ele, né, e que nós, né, temos nossos defeitos, bem como foi falado, eu acho que tem os dois lados da moeda, e ouvir a história do Davi, né? Por outro lado, a gente fica um pouco pessimista, né? Porque para mim parece que a gente quer que as coisas melhorem, que o homem mude, que com a pandemia.
enfim, mas que não aconteceu e a gente sabe que não vai acontecer, mas por outro, é confortador, assim, saber que apesar de tudo, Deus nos ama enfim, e perdoa, né? Eu acho que esse aí é o lado que eu vejo bem interessante Ah, dessa história de Davi, né? eu também vejo, dele e dos outros também. Também vejo dessa forma. Deus amou eles, ele me ama também, sabe? Então, é o lado confortador que eu vejo da situação, né, Jane? Que a gente é tão falho quanto, mas a gente sabe que lá também existiu todas essas falhas, e Deus nos ama com todas essas imperfeições, né? E a Bíblia, se ela conta essas histórias, né, traz essas trajetórias, ela não esconde isso, né? Ela não omite, né? Não faz de conta que o rei Davi foi perfeito, que foi tudo às mil maravilhas. Conta a trajetória dele e é bonito, né? Mas mostra também esse lado dele. Então, e a Bíblia tem justamente isso, né? Ela mostra, por um lado, a trajetória do ser humano, mas aí mostra e sempre destaca também esse ser humano que se apega a Deus, que crê. E essa é a grande questão que a gente tem que sempre lembrar, quando a gente fala aqui dos grandes heróis, por que eles são heróis? Porque eles colocaram toda a sua confiança em Deus. Então, é essa questão chave, né? Porque todos são falhos, todos são humanos, mas eles se destacaram e são lembrados justamente porque tiveram uma fé irrestrita, dá para dizer assim, né? E com todas as suas imperfeições, e ali tem uma frase que eu usei, né? Davi era sensível à voz de Deus, né? Eu acho que essa é a grande questão, de ser sensível à voz de Deus. Somos todos imperfeitos, óbvio, todos. Mas, pela fé, né, de nós acreditarmos, nós podemos e nos tornamos sensíveis a essa voz. Mesmo quando a gente desliza, e às vezes desliza feio, Deus está pronto, Ele nos chama. Nos chama de volta para nós ficarmos perto dele, né? E termos esse ouvido sensível ao chamado dele, né? E Davi, com certeza, tinha esse ouvido sensível, né, à voz de Deus, né? E volta para Deus, se arrepende quando é preciso se arrepender, né? Cai de joelhos e pede perdão, né? E o Salmo 32, né? Até usei ele num estudo aí das servos e leigos, né? Que a gente usa na nossa liturgia, né? É o Salmo do Davi, que ele escreve justamente após esse episódio ali, né? Quando o profeta Natan fala com ele, e ele escreve esse salmo, ao que tudo indica. Quando ele diz, né? Enquanto eu não confessei o meu pecado, né? Dia e noite eu sofri, né, como se tivesse os ossos sendo esmagados, né? Mas aí eu confessei o meu pecado, ele diz, né? E aí ele sentiu o alívio. Não só porque ele confessou, mas porque ele tinha certeza que Deus perdoaria, né? Perdoa o pecado dele. Então, essa confiança, assim, né? Ela, sem dúvida, é fundamental, né? Nessa história também da humanidade e na nossa história, né? E nós termos ouvido sensível pela fé, né, aquilo que Deus quer de nós. Uhum. Nós podemos terminar com a oração da bênção, aí depois eu tiro a gravação, pode ser? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.